3 jovens que morreram muito cedo. Gilberto sofreu um acidente de trânsito. Marinês ficou doente e Wilton desistiu da sua vida. E no final, casais que viveram a sua vida de forma plena. Bem, conforme algumas pessoas mais antigas da região, Gilberto Maier era um garoto muito ativo, ele estava sempre na atividade, como dizem. Ele nasceu em 1942, era agricultor, também filho de agricultores, e o pai dele se chamava Carlos e a mãe Leopoldina. Mas no dia 3 de fevereiro do ano de 1961, quando ele tinha apenas 18 anos, ele perdeu a sua vida. Ele estava deslocando em um ônibus, desses ônibus de interior, deslocava numa estrada de chão batido, o ônibus tombou e infelizmente o Gilberto caiu do ônibus, porque segundo consta ele estava um pouco próximo da porta. Ele foi esmagado pelo ônibus e ele morreu em decorrência de uma fratura no crânio. Essa triste história ainda é lembrada até hoje pelos mais antigos que moram nesta região. Ele tinha 6 irmãos e a mãe dele faleceu somente em 1982, aos 73 anos. Este jovenzinho teria hoje, em 2024, 82 anos se estivesse vivo. Quando a Marinês foi velada no ano de 1981, aos 21 anos, eu estava lá, eu era uma criança, mas eu lembro da sala onde estava o seu caixão, eu lembro das velas, das flores, parecia angelical no seu caixão. A Marinês Schreiber, ela nasceu em 1960 e faleceu em 1981, aos 21 anos, em decorrência de uma leucemia. Era filha de Natalício e Leone. Pai da Marinês era irmão do meu avô materno. Se estivesse viva em 2024, ela teria 64 anos. Mais uma triste história que se repete. Wilton Ville. Ele nasceu em 1950 e ele então vivia com a sua mãe Leopoldina. Os dois eram agricultores. No dia 1º de setembro de 1994, a Leopoldina faleceu em decorrência de uma bronquite. O seu pai, Ernesto, já era falecido. Agora o Wilton estava sozinho, com 44 anos. Era solteiro e sem filhos. Então, exatamente 2 meses depois da morte da sua mãe, ele decidiu que não queria mais viver. E ele morreu em decorrência de uma asfixia provocada por ele. É uma história que se repete porque já aconteceu aqui, nesse mesmo cemitério, está o corpo do Emílio Rasch. Eu contei essa história. É praticamente a mesma história. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. É a história do Emílio Rasch. Bem, meu nome é Eliane e eu te conto histórias assim, de pessoas que viveram há muito tempo. O William Ken, ou Guilherme Ken, nasceu em 1883 e faleceu em 1959, aos 76 anos, em decorrência de problemas em seu fígado. William, ou Guilherme, era o meu bisavô por parte paterna. E aqui está minha bisavó, a Amanda Hirsch Ken. Nasceu em 1884 e faleceu em 1953, aos 68 anos. Ela tinha problemas em seus rins. E este é o Arthur Pless, que nasceu em 1928 e faleceu em 1993, aos 63 anos, em decorrência de um AVC. O Arthur era primo do meu pai, Ana Clara Ristoff. Ela nasceu em 1896 e faleceu em 1955, aos 59 anos. A Ana faleceu em decorrência de um tumor em seu fígado. Seu marido Alberto Ristoff nasceu em 1892 e faleceu em 1965, aos 73 anos, em decorrência de uma tuberculose pulmonar. O casal teve juntos 8 filhos. Diferente dos jovens no início,
eles tiveram uma vida plena. Boa parte da minha família paterna está aqui neste cemitério. Então, eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.